começando mais um programa Tira Dúvidas ao vivo nessa sexta-feira abençoadíssima. É sempre um tempo muito bom, que nós somos muito edificados aqui com a palavra de Deus, através da vida do pastor Luiz Rigonato, que está aqui, né, se dispondo a nos abençoar, a trazer luz, né, à nossa mente e ao nosso coração. Esse programa também está sendo transmitido pelo nosso YouTube simultaneamente, o nosso canal que tem esse conteúdo e muitos outros que vão te ajudar demais da conta. E você que quer participar, já envia agora a sua pergunta para o nosso WhatsApp. É o 9999-72005. Mande agora, porque a gente vai responder, se possível, todas elas, tá? Caso não dê para respondê-las, a gente vai deixando para o próximo programa. Mas o nosso intuito é responder o máximo de perguntas, tá bom? E não deixe de seguir o pastor Luiz Rigonato no Instagram. Inclusive, vai ter um momento aqui que a gente quer trazer à tona algumas perguntas que bombaram no Instagram. Você pode correr lá e conferir o que está rolando, né? Tem sido maravilhoso. É Luiz com Z Rigonato. Corre para lá. Bom dia, pastor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel. Muito obrigado aí pela excelente divulgação do meu canal. Certamente, só com isso aí eu vou conseguir mais 1000 seguidores lá. Com certeza. Corre lá, gente. Então, estamos em mais um momento precioso para compartilharmos da vida da palavra. O ponto central da palavra é sempre Cristo. Cristo é fonte inesgotável de provisão. Ele é fonte inesgotável para todas as necessidades da humanidade inteira. Por isso nós dizemos com muita verdade que para todas as necessidades humanas há uma resposta e uma provisão na palavra de Deus. E é o que nós vamos fazer. E o nosso programa, o nosso quadro, ele não visa meramente ouvir e atender as curiosidades. Não é apenas para satisfação de curiosidades. É uma resposta para a vida, para ser bênção, para ser alimento, para ser pão, para ser cura. Que o Senhor nos dê essa graça. E eu procuro e me esforço. Esforçar no sentido de depender do Espírito Santo. E eu e a Raquel estamos aqui para transmitir a vida da palavra. Amém? E fique conosco e tem coisas importantes que vão abençoar você daqui até o final de mais esse programa. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por me seguir no meu Instagram e o Senhor confirme a bênção da sua palavra nesse dia, amém? Vamos lá, Raquel? Vamos lá. Desde o começo do programa, a gente tem divulgado aqui o nosso WhatsApp, a gente recebeu várias perguntas, pastor. Inclusive, é um tema muito recorrente aqui, tem uma demanda muito grande sobre questões conjugais. A gente vai começar aqui com a pergunta da Marilene, e ela diz o seguinte: pastor, eu tenho 47 anos e nunca me casei. Há esperança para mim? Então, Marilene, tem total e absoluta esperança para você. Eu sei que você faz a pergunta com a expectativa, com aparente frustração. Mas não se frustre diante das circunstâncias. No Salmo 84, versículo 10, está escrito que um dia nos átrios de Deus vale mais do que 1000. Ainda que casar-se, Marilene, não é a última Coca-Cola do deserto, tá? Tem tantas bênçãos para o casado, mas tem na mesma medida para o solteiro. Mas se o seu desejo, pastor, mas enfim, meu desejo é casar-me. A esperança para você. Porque Deus, o que é esse problema para um Deus tão grande? A grandeza de Deus está muito acima, Marilene, de uma necessidade que eu considero legítima e oro por você. No final do nosso programa eu quero orar por essa necessidade específica. Mas eu leio com você, transmito a vida da palavra em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que diz assim, Marilene: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. O sim já está garantido, e o amém
Deus nos dá o privilégio de compartilhar desse amém. Pelo amém de Deus, Marilene, os céus e a terra foram criados. E pelo amém de Deus, ele tem um homem segundo o coração dele para você. E se é o seu desejo, Deus atende ao desejo do necessitado. Mateus capítulo 7, Jesus falou assim, olha, porque todo o que pede, recebe. O que busca, alcança. E o que bate, a porta se lhe abre. Então, assim, pedi e recebereis. Eu inverti os textos, é o segundo versículo que fala que eu acabei de dizer. Mas eu reafirmo, começando do começo, por onde se começa. Pedi e recebereis. Buscai, vocês vão alcançar. Batam, e as portas vão se abrir. Então continue numa esperança feliz. Mas qual a melhor maneira de receber de Deus? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Salmo 34, versículo 7. O que é isso? É estar feliz com aquilo que Deus está fazendo. Porque se Deus governa sobre tudo em cada detalhe, Deus está sabendo disso. Porque Deus sabe dos fios de cabelo que caem da minha cabeça. E Ele não saberia desse desejo profundo do seu coração, Marilene? Claro que Ele sabe. Mas o desfrutar é alegrar-se com aquilo que está acontecendo. Então, assim, solteira, seja feliz. Viva intensamente esse momento com alegria. Deus se agrada com quem se agrada. Isso é chamado de gratidão. Amém, Marilene? Espero que eu tenha te ajudado. Pastor, e a próxima pergunta aqui é do Maurício, também sobre essa questão de conjugal. E ele pergunta, em caso de traição, se eu perdoar, eu tenho que reconciliar? O perdão, ele é importante, ele é sobrenatural. O perdão é o centro do cristianismo, Maurício. Mas é claro que a restituição de posição depende da mudança a quem você perdoou. Perdoar é uma coisa, restituir posição é outra coisa. E é claro que a gente diz isso tanto para mulheres como para homens traídos. Se uma pessoa continua na atitude contumaz, reincidente, frequente de traição, não é recomendado que a pessoa reconcilie conjugalmente com essa pessoa, pelos riscos inerentes de uma relação. Não é meramente disfuncional, ela é conflituosa. Pode dar problema entre as pessoas envolvidas, né, nesse triângulo amoroso, como dizemos. Então, assim, você perdoa e restitui a posição e reconcilia-se, porque quando tem mudança da pessoa perdoada. Jesus falou, no que tiver em vós, no que depender de vós, tende paz com todos. O apóstolo é que disse. Mas é claro que ele aprendeu isso com Jesus. No que tiver em vós, no que depender de vós, tende paz com todos. Mas se você perdoa e a pessoa continua recorrente no erro, repetindo o erro, aí a paz e reconciliação não depende de você mais. Então, nesse caso, eu não recomendo que se reconcilie. Quando a pessoa perdoada, ela recorre ao erro. O melhor é que, nesse caso, se separe, porque já não existe mais aliança. Então, dessa forma, você tem que ser prudente com a atitude a ser tomada com a pessoa perdoada, porque muitos até querem fazer vista grossa para o erro, para obter a pessoa. Por favor, o amor tem que ser firme, o amor é digno. Não é porque você ama que você vai ser capacho de uma circunstância tão ruim, porque a traição é a atitude, é o ferimento mais doloroso que pode ser causado contra outra pessoa. A traição, a dor de uma traição é mais profunda e lacinante do que a dor de a perda de um ente querido, do que o luto. Então, são essas as minhas palavras, Maurício. Eu espero que eu tenha te ajudado. A Elisângela está dizendo aqui, pastor, que concorda plenamente com o senhor. Ela foi traída várias vezes e, por fim, ela não suportou mais. E foi a melhor coisa que ela fez, ela diz aqui.
E tem a próxima pergunta aqui, pastor, que é a do Lúcio. Ele quer saber se quem está casado apenas no civil está em fornicação? Acredito que não. Eu não acredito que você... Porque é o país que casa civilmente. E a igreja? A igreja, ela ministra as bênçãos matrimoniais. Então, e o casamento, ele é um ato do matrimônio sagrado. É um matrimônio sagrado conferido, primeiramente, pelas leis vigentes de um país, para o estado solteiro, ou aqui no caso civil de uma pessoa. E se o seu estado civil é de casado, mas você não se casou na igreja, não quer dizer, propriamente dita, que você está em fornicação. Mas o que eu recomendo é que você receba as bênçãos matrimoniais ministradas por um ministro que ele é autorizado ao ministério da palavra de maneira oficial, para que você receba as bênçãos de Deus. Porque nós costumamos dizer que um casamento apenas no civil, ele é um mero contrato e não uma aliança. Então consolide, pacifique efetivamente o ato do casamento. Se você está casado no civil, está fácil resolver. Alegre o coração da sua esposa, né? E se é a esposa que está perguntando, é porque às vezes tem mulheres também, é raro isso, sabe, Raquel? A mulher não querer casar no religioso. Porque as mulheres são decididas, elas são plenas naquilo que elas escolheram. Geralmente o homem é mais cabeça de vento, né? Concordo. São mais tontos e não valorizam aquilo que tem valor. Valorize o casamento, case-se no religioso, recebam as ministrações, façam uma festa, glorifique a Deus. Por quê? O seu casamento é a sua terra prometida. Por que você não vai abençoar a sua terra prometida? É o lugar de provisão abundante, é Canaã. Então você tem que se casar no religioso também, apesar de não estar propriamente em fornicação. Mas a relação e o matrimônio tem que ser consolidado pelo casamento no civil e o casamento com ministração religiosa. E quem entra no casamento de toda forma, de maneira oficial, ele entra no negócio divino. Também ele entra em algo de Deus, porque o casamento ele foi concebido e realizado por Deus antes do pecado. Ele foi planejado em Deus e o casamento é a base de todo o propósito divino na Terra. A população mundial, famílias, cidades, países estão constituídos aí a partir de uma criação divina, que é o casamento. Então, repito, ele é a base de todo o propósito de Deus na Terra. Para que o seu casamento seja plenamente abençoado. Não fique só no civil, no casamento no civil. Case-se também no religioso e receba as bênçãos de Deus. Amém? Espero Amém, que eu tenha pastor. te ajudado, Lúcio. Com certeza ajudou, sim. E a próxima pergunta é a do Henrique. Ele quer saber o seguinte: eu sou comerciante. Eu posso vender os meus produtos em festas pagãs, como a festa de Trindade? É o que a gente vai saber depois do nosso intervalo comercial. Não saia daí. Aproveita e manda sua pergunta aqui para o nosso WhatsApp 9999-72005. Até daqui a pouco. Estamos de volta ao programa Tira Dúvidas. No nosso segundo bloco, eu quero registrar a participação da Carmen, da Josenilda, diz que está sendo muito esclarecedor, que estão sendo muito abençoadas aqui no programa Tira Dúvidas ao vivo. E a gente finalizou o bloco anterior com a pergunta do Henrique. Ele diz aqui, pastor, eu sou comerciante. Eu posso vender os meus produtos em festas pagãs, como a festa de Trindade? E então, é uma questão muito importante. Não tem como você participar no sentido de se cadastrar, conquistar a vaga, o espaço para venda, o comércio. Você está participando de um evento que, se você é crente, a sua maneira
de ensino, de entendimento das coisas, não tem nenhuma participação. E Paulo fala assim, preste bem atenção. Em 1 Coríntios capítulo 8, ele diz, com respeito à comida sacrificada aos ídolos, todos nós temos conhecimento. E o conhecimento do que se trata. É porque não tem como. É claro que nós nos relacionamos com pessoas que confessam outra fé. Nós vendemos e compramos de pessoas que têm outro tipo de confissão, de fé e de crença. Todavia, quando você entra por o escopo e o propósito da festa, tudo ali está relacionado a um tipo de fé católica. E se você é crente, você confessa um tipo de fé completamente diferente. E eu tenho um texto que está em 1 João, deixa eu achá-lo aqui. Eu acho que dá uma resposta muito boa a essa questão. 2 João, segunda carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim, deixa eu ver se é esse mesmo. Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e traz outro ensino, olha só, sem entrar no mérito se estão certos ou errados, quem sou eu para fazer isso? Não quero fazê-lo. Eles têm um outro ensino. E se alguém vem ter convosco, você vai ter com alguém. E é o caso você de se cadastrar e se candidatar a ser um vendedor, de ter a sua banca, o seu comércio, para vender na festa de Trindade. Então, assim, sem tocar o zelo ou ofender o zelo de alguém, estou falando só da diferença de entendimento doutrinário, da diferença do entendimento de ensino bíblico. Se alguém vem ter convosco e não traz este ensino, não recebais, nem lhes deis boas-vindas. Porque você se torna, João fala, se você concorda e vai vender junto com eles, você se faz cúmplices das suas obras. Você acredita nas obras que eles praticam? Se você acredita, então você tem que definir o seu lado. Porque um dos grandes desafios da fé cristã, de qualquer religião, é definir o lado a qual você pertence. É a confissão que você escolheu para confessar. Se em nome de Deus você confessa duas coisas diferentes, isso é prostituição espiritual. E os erros mais abominados por Deus, idolatria e prostituição. E as duas coisas são parecidas. Porque idolatria é você acreditar em um Deus que não é o Deus verdadeiro. Então já se tornou na prática prostituição. E prostituição é prostituição em todos os aspectos. Tem mercado prostituído, mas tem religião prostituída. E a religião prostituída é aquela que é misturada. É sinclética, tem um sincletismo exacerbado. Então, é claro, né? Eu estou respondendo aqui em amor aos novos, né? Que precisam entender. Então você não pode vender os seus produtos em festas que façam confissões que são contrárias à sua. Então você não precisa, eu não acredito que se você é um feirante, que você precisa depender desse tipo de prática para sobreviver. Aí você tem que, porque a fé traz os seus custos. Quem decidiu confessar e ter um tipo de confissão, escolheu um lado e vai pagar um preço para representar de maneira definida o lado e a confissão de fé. E se alguém, então fique com a Bíblia. 2 João, capítulo 1, versículo 10. Se alguém está com você ou você vai ter com alguém que não tem a mesma confissão doutrinária, o mesmo ensino doutrinário, não pode ter essa comunhão e essa participação, seja ela afetuosa, comercial ou de qualquer natureza. Eu espero que eu tenha te ajudado, Henrique. Maravilha, pastor. E agora,
A gente vai trazer à tona aqui uma pergunta. Na verdade, as próximas 2 perguntas aqui já foram feitas no seu Instagram, pastor, e tiveram Sim. assim um alcance gigantesco, né? Ela teve uma reverberou bastante. A gente vai Sim. trazer à tona aqui de novo. E a primeira é a do Carlos. E ele quer saber o seguinte, pastor: um crente pode ser padrinho de um casamento gay? É muito parecida, né? Eu já respondi realmente no Instagram, mas a resposta, ela tem uma semelhança a que eu respondi ao Henrique. Você não deve nem participar, porque você tem um outro tipo de ensino, de confissão. E o que eu tenho, apesar de vivermos dias que quando eu respondo o que eu vou responder, eu vou ser acusado de homofóbico. Eu não sou homofóbico. Eu sou pastor e, como igreja, eu preciso representar a igreja e declarar que nós amamos os gays. O que nós não amamos é a prática que eles têm, mas o coração, a disfunção e a preferência sexual dele, nós não compartilhamos. Mas a pessoa em si, por que nós não compartilhamos e concordamos com a definição e a escolha de manifestação sexual, o lado sexual dele? É porque a Bíblia diz, Paulo falou em Romanos capítulo 1, versículo 27, que os homens, eles deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Eles estão cometendo vergonha diante de Deus, que é abominável diante do Senhor. Homens com homens e mulheres com mulheres. Bom, então isso aqui tem uma clareza muito grande que nós não concordamos. Eu recomendo o mesmo texto de 2 João, capítulo 1, versículo 10. É um outro ensino. E esse ensino, nós não concordamos com ele. Então você não é ser padrinho, não. Você não deve nem participar desse tipo de casamento. Os valores bíblicos e os valores da família, a cada dia que passa, há uma frente totalmente contra. Hoje, o nosso desafio é definir o nosso lado. Então nós proclamamos de qual lado nós estamos. Nós estamos do lado da Bíblia, nós estamos do lado da família patriarcal, monogâmica e patriarcal. A família tradicional. Se hoje o conservadorismo é um politicamente errado, nós ficamos com o politicamente errado. E não vamos contra a Bíblia ser politicamente corretos. Nós somos conforme o que a Bíblia diz. E isso é abominação diante do Senhor. E não concordamos e não participamos. Participar da festa, da cerimônia, é concordar. E isso é definir lado. Então, é expressamente recomendado que você não participe. Ok, pastor. E a gente está no período de férias, mês de julho. Tem uma pergunta, essa pergunta também está no Instagram do pastor Luiz Rigonato, Luiz com Z. Você pode começar a segui-lo e ter acesso a essas perguntas, essas respostas aí que são incríveis. O Daniel, pastor, ele perguntou aqui, durante as férias eu preciso ir ao culto? Ou a gente tira férias também? Como é que é isso? Olha, o calendário não deve definir a sua busca pelo Senhor. Poderia também dizer, né? Durante as férias eu preciso participar dos cultos aos domingos. É claro que sim. As coisas de Deus, você não tira férias do Senhor. O domingo é do Senhor, não se esqueça disso. Jesus ressuscitou no domingo e todas as suas aparições foram aos domingos. É uma dica importante, é uma chave. Agora, não é porque você tirou férias que você não precisa mais da bênção de Deus. Você precisa do Senhor. Pastor, eu vou estar num lugar onde não tem igreja e tal. Então, faça uma comunhão em família, glorificando ao Senhor. Porque você não tira férias
Não é o calendário que define a sua busca por Deus. Tá? E você não tira férias das coisas de Deus. O seu coração é cheio do Senhor. Às vezes o dia das mães, o dia de Natal, se acontece no domingo, ou a virada do ano que acontece no domingo, muitos planejam outras coisas alheios ao cultuar a Deus. É expressamente, vamos dizer, expressamente perigoso você expressar essas coisas, sendo redundante aqui. Isso é uma demonstração do seu coração. Qual é o seu coração diante do Senhor? Você dá a resposta quando você, pelo calendário, você coloca um culto, a reunião dos irmãos, em segundo plano. É na igreja, é na comunhão dos santos que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. No Salmo 133, versículo 3. Mas pastor, estou falando de culto, da nova aliança. Então, Hebreus 11, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Por quê? Porque nós temos que considerar uns aos outros para o estímulo e motivação espiritual no amor e das boas obras. Isso está escrito em Hebreus 11, 24. Então, não deixe de congregar, mesmo tirando férias. Espero que eu tenha te ajudado. De volta ao terceiro e último bloco do programa Tira Dúvidas ao vivo aqui, muita gente participando. Quero registrar a participação aqui do Pedro, da Laurita, do Edgar, do Roberto França, meu marido. É seu ouvinte fiel, viu? Seu fã, pastor. Obrigado, Roberto, pela audiência. Está sempre acompanhando a gente aqui. E eu te convido a participar, a enviar a sua pergunta, tá? Não vai dar mais tempo de responder todas que vierem aqui, mas a gente promete responder nos próximos programas. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @Rádio Vinha FM, no nosso canal do YouTube e o pastor Luiz Rigonato, né? Tem muita pergunta que às vezes não é respondida aqui, mas é respondida lá no Instagram do pastor Luiz com Z Rigonato. E a primeira pergunta aqui desse bloco, pastor, é a do Gustavo, e ele quer saber, ele diz assim, eu posso frequentar uma igreja e dizimar em outra igreja? Como que é o nome dele, Raquel? Gustavo. Então, Gustavo, eu vou responder a sua pergunta fazendo outra. Por exemplo, imaginar que você é casado, imagine que você seja. Você aceita, né? Ou a sua mulher aceitaria você, sendo o marido dela, comer na casa da vizinha, ou você aceitaria a sua esposa, sendo sua esposa, participar da mesa do vizinho? É a mesma coisa com as coisas espirituais. Nós temos lado, temos definição. Se você se alimenta de uma igreja, você está comendo dessa mesa. Mas aí você dá os seus recursos para outra igreja, é completamente incoerente e isso não deve acontecer. Já respondi hoje fazendo essa afirmação e a faço aqui. O que seria isso? Seria prostituição espiritual. Todo mundo tem lado, né? Uma empresa não paga imposto para outra empresa, tá bom? Se você tem uma razão social, um CNPJ, todas as suas contribuições tributárias são em nome do seu CNPJ e da razão social empresa a qual você administra, qual de sua propriedade e titularidade. Por quê? Fazer parte de uma igreja e dizimar na outra, eu repito, é absoluta prostituição espiritual. E isso não se faz, não se pratica. Amém? Eu acho que isso é suficiente. Ninguém admite que isso aconteça nos aspectos familiares e empresariais. Então, da mesma maneira, a igreja. Por que a igreja seria diferente? Se você
se alimenta da palavra, recebe as bênçãos de uma igreja, você serve. Porque Paulo falou assim, ó, aquele que abençoa você com as coisas espirituais, ele tem um direito legítimo de receber das coisas boas que você tem, dos seus bens materiais. Então tem que ter essa verticalização e alinhamento espiritual. Eu espero que eu tenha ajudado. Pastor, e o Evandro, ele quer saber a diferença aí, às vezes é um pouco confuso, entre hebreu, judeu e israelita. Então, hebreu, judeu e israelita. Sem teve um filho que se chamava Eber. Os hebreus são originados... Sem é filho de Noé, né? Sem Cã e Jafé. Sem Cão e Jafé. Então, obrigado, Raquel, pela ajuda aí. Sem teve um filho que se chamava Eber. De Eber vem os hebreus. Eber tinha um filho que se chamava Abraão. E Abraão teve um filho que se chamava Jacó. E esse Jacó aí lutou com Deus, e o seu nome foi mudado de Jacó, que quer dizer suplantador e enganador. Espertalhão, foi transformado em Israel. Então, é de Israel que vem os israelitas. Mas Israel, que era Jacó, teve um filho que se chamava Judá. Depois de Salomão, seu filho Jeroboão, ele trouxe uma carga tributária muito grande para as tribos. Aí houve uma guerra e uma divisão. 10 tribos se separaram e foi chamado de Reino do Norte. E 2 tribos, que eram Judá e Benjamim, era o Reino do Sul. De Judá originou-se os judeus das tribos do Sul, Judá e Benjamim. Aí prevaleceu o reino de Judá. É do reino de Judá que tem os judeus. Então aí está a distinção dessas 3 denominações do povo de Israel. Hebreus, primeiramente, eles eram hebreus, que procede de Eber. Depois de Abraão vem Jacó, e Jacó é transformado em Israel, e todos que descendem das tribos de Israel. Por que foi dado o nome de Israel e não de Abraão ao país de Israel? Porque é de Jacó que nasceram os 12 filhos que dão as 12 tribos e o nome a Israel, a nação. Então você tem os israelitas. E os judeus? É do reino do sul, que é o reino de Judá. Judá, judeus. Mas eu tenho uma dúvida aí. Israel, por exemplo, falam que os cidadãos de Israel são judeus. A minha pergunta é, em Israel tem moradores de todas as tribos? Não, as tribos, Tiago 1:1, ele fala assim, que a carta dele é escrita às 12 tribos da dispersão. Não se tem definição mais de quem é da tribo, de qual tribo ele pertence, porque no ano 70 depois de Cristo, além da dispersão do Império Babilônico, o Império Romano destruiu Israel e mandou que se queimasse todos os cartórios. Que não se define mais a genealogia, a definição de que tribos são os israelitas. Agora, hoje, qual é a diferença de israelita e judeu? Porque hoje, judeu é o que é da religião do judaísmo. Sim. Então, quem é judeu hoje são os que praticam a religião de Israel, que é o judaísmo. Então, tem israelitas que não são judeus, Sim, isso? E dentro do judaísmo tem muitas denominações. Como dentro do cristianismo, nós temos muitas denominações. É uma cultura religiosa importante de se compreender. Esses dias eu achei interessante, pastor, estava assistindo um documentário sobre Israel. Dizem que eles têm um estudo muito interessante da árvore genealógica. Eu acho que não dá para rastrear a questão mais das tribos, né? Mas eles conseguem rastrear as origens das pessoas. Eu achei fenomenal. Eu já fui a Israel algumas vezes com o pastor Aloysio, e é uma pergunta que não falta aos guias. Os guias de Israel, que são muito bons na cultura do país. E a gente pergunta para eles toda vez se eles sabem de qual tribo que ele descende, se os judeus e israelitas sabem. Eles não sabem. Não sabem? Não sabem, porque não tem como hoje. Tem como saber, né? Não tem como saber.
Pastor, tem mais uma pergunta aqui. Pois não. É a Karina, ela quer saber qual que é a origem da divisão aí, por que é que os judeus não se dão com os samaritanos? Sim, foi a mulher samaritana que falou para Jesus, como que sendo eu samaritana e você pede a mim água, pede de beber, né? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Samaria, os samaritanos, eles vieram da dispersão e cativeiro assírio. No cativeiro assírio, ou Eles seja... eram aquela tribo do norte lá? O reino do norte que foi dividido? Não, a tribo samaritana, Israel, para você entender isso, a gente tem que, assim, ter uma explicação da geografia de Israel. O país de Israel, nos dias de Jesus, ele era distribuído em 5 tribos. Desculpa, 5 províncias. Deleta aí tribos, províncias. Eram como estados. Como o Brasil é distribuído em 26 estados e um distrito federal. É isso mesmo? Eu estou ruim de geografia. E eu também sou 26 péssima. estados e um distrito federal. Em Israel eram 5 províncias, que corresponde aos estados brasileiros. Essas províncias eram Judéia, Pérea, Idumeia, Galileia e Samaria. E a tribo dos samaritanos de Samaria, onde estavam os samaritanos. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Porque os samaritanos, eles tinham vindo do cativeiro assírio. E eles se misturaram com os assírios. E dessa mistura, eles definiram que eles seriam os samaritanos. E se era um povo misturado, os judeus não se davam com ele por causa dessa mistura. Porque judeu não se sentava nem comia com gentio. E para os judeus, os samaritanos eram gentios. É por isso que Jesus aplica a parábola do samaritano que foi espoliado, espancado, né? E ferido quando ele caminhava de Jerusalém para Jericó. Jesus estava abordando a grande crise que existia ali. Deus é um Deus de todos, não é só um Deus dos judeus. Porque os judeus se julgavam proprietários da graça e proprietários de Deus. Deus queria que eles fossem para todas as nações e a eles dessem um conhecimento de Deus e manifestassem a glória de Deus. Mas eles não fizeram. Agora, o samaritano, por ser um povo misturado, Jesus mostrou e demonstrou amor para com eles. O samaritano que foi espancado, né? Isso está... eu não sei realmente a referência, mas talvez Lucas 10. Em Lucas 10 você vai encontrar a parábola do bom samaritano, que é Cristo. Todos passaram longe, né? Porque aquele homem estava como morto, o levita, o sacerdote passou e se distanciou. Por quê? Eles cumpriam um turno sacerdotal no templo e eles ganhavam por isso. Se eles tocassem naquele homem ferido e ele estivesse morto, ele estaria imundo. E como imundo, ele não podia prestar o seu serviço e nem ganhar o que ele ganhava lá. Seria prejuízo para ele. Então, dessa maneira, Jesus vai, socorre aquele homem ferido. Ele estava vivo, mas estava como que morto, meio morto, tão ferido que ele foi. E assim, ali Jesus dá uma grande lição para todo Israel. Deus veio para todos e Deus socorre a todos. Agora, a questão dos judeus não se darem com os samaritanos é porque eles eram considerados por eles como samaritano. E o judeu é preconceituoso ao extremo pela história de sofrimento e perseguição que eles sofreram. A distinção é essa. Judeu, ele se considerava puro, mas ele considerava o samaritano impuro, misturado com outras nações. Esse é o motivo fundamental. Maravilha, pastor. Amém? Amém. Então, muito bom. Tivemos um tempo maravilhoso aqui. Você participou, o pastor também contribuiu muito aqui e continue participando com a gente. Agora chegou o momento da oração. Vamos orar? Amém, Pai. Nós te damos graças pela sua palavra, pela vida dela, pela bênção e provisão abundante que nós temos na sua palavra.
Dessa forma, nós abençoamos, em nome de Jesus, aqueles que estão conosco, Pai, nesse dia, para orarem conosco. De maneira específica, em primeiro lugar, eu oro pela Marilene, Senhor. Senhor, eu oro por todas as mulheres solteiras, por todos os homens solteiros que trabalham, vivem na expectativa de terem um casamento constituído e abençoado pelo Senhor. Oh, Deus bendito, o que é a dificuldade de um marido ou de uma esposa para a sua graça? O Senhor é um Deus de abundante graça. Para todo homem, o Senhor tem uma mulher cheia do Espírito. E para toda mulher, o Senhor tem um homem segundo o seu coração. Para eles se casarem, para eles serem abençoados, constituírem família, terem filhos e viverem no padrão da sua vontade, da sua perfeita graça. Eu abençoo nesse aspecto, mas abençoo também, Pai, aqueles que têm carências, necessidades, sejam elas de saúde. O Senhor é o Deus da saúde. O Senhor é o grande Jeová Rafá, é o Senhor que nos sara. O Senhor também é o Deus da provisão, é o Jeová Jirê. É o Deus da provisão abundante. O Senhor é o El Shaddai, é fonte inesgotável de provisão abundante para todos aqueles que te buscam. Mas aqueles que te buscam, alcançam. O que pede, recebe. O que bate, a porta se abre para ele. Abençoe pessoas assim que oram conosco, está cercado de necessidades. Se tem alguém endividado buscando ajuda econômico-financeira, o que é uma dívida para a tua graça? O Senhor é o Deus de graça e de favor abundante. Se alguém está, ó Deus, envolvido em questões na justiça, dá resposta favorável. Ou a causa que não é atendida pelo sistema judiciário do nosso país. Senhor é o Deus que defende a causa e direito dos seus filhos. Abençoe as famílias, restaura casamentos afetados pela disfunção e destruição. Amém. Deus bendito e abençoador. Abençoe o nosso país, abençoe o nosso estado, a nossa cidade. Conforta aqueles que estão passando por um momento de luto, que estão sofrendo pela perda de um ente querido. E a morte sempre ela é tragédia para aqueles que têm que lidar com ela no aspecto de perder alguém da sua família. O Senhor é bom, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, elas não têm fim, são a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado, Pai. Espero e tenho certeza também, Pai, que nessa oração eu trago à memória aquilo que pode dar esperança. Amém. O Senhor Jesus é o Senhor que pode nos dar esperança. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.